Mas por que o Malafaia foi o escolhido para começar esse podcast investigativo, Igor? Gabi, assim, o Malafaia é uma figura que eu acompanho já tem alguns anos, assim, pelo menos desde 2018 aí, quando ele estava ali muito ativo no palanque do Bolsonaro na eleição dele, né? E também durante o governo é uma pessoa que ganhou um destaque ali, teve ali um papel de um dos principais, se não o principal conselheiro do Bolsonaro ao longo de todo o governo. Mas, assim, eu iniciei esse projeto, assim, ou essa apuração mesmo oficialmente, no final de fevereiro do ano passado, né? Tem um pouquinho mais de um ano. Para lembrar o nosso público, a gente teve uma manifestação bolsonarista na Paulista, aí em São Paulo, no dia 24 de fevereiro do ano passado, que foi a última grande manifestação do bolsonarismo. A gente chegou a reunir 185 mil pessoas no auge da manifestação, enfim. E o que me chamou a atenção naquele momento foi que teve uma polêmica em torno do financiamento, de quem pagava essa conta. O Malafaia deu uma entrevista cerca de 10 dias antes do ato, ele era o organizador, só para lembrar, dizendo que quem pagaria essa manifestação, os custos de trio elétrico, aquela estrutura toda, era a Associação Vitória em Cristo, que é o braço beneficente da igreja dele. Só que isso teve uma repercussão muito ruim, um monte de gente chegou, mais progressista, cobrando Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal que investigasse a origem do dinheiro, porque a gente está falando de um dinheiro de uma igreja, no final das contas, pagando não só uma manifestação política, como ainda por ser uma manifestação de caráter antidemocrático, enfim, com ataques ao Supremo, esse tipo de coisa que a gente tem acompanhado. E por conta disso, o Malafaia recuou. E alguns dias depois, um ou dois dias depois dessa declaração, ele veio a público novamente e disse que era ele que ia pagar do bolso dele, pessoa física. Só que aí teve a manifestação, ele discursou, o Bolsonaro discursou, ela encheu muito, bombou, e o Malafaia se sentiu confortável para passar então a tripudiar desses críticos e das autoridades. E ele gravou um vídeo nas redes dele no dia seguinte à manifestação, onde ele assim abertamente desafia as autoridades. Ele fala, debochando assim: pode vir para cima de mim, vocês sabem quanto eu ganho, vocês têm meu imposto de renda, eu tenho dinheiro para pagar não uma só não, eu tenho dinheiro para pagar várias manifestações, enfim. E aí, enfim, quando ele falou isso, me deu um estalo assim de falar, peraí, mas eu não sei quanto ele tem de dinheiro. E eu acredito que ninguém saiba. Sim, logo no primeiro momento, quando eu comecei assim, nas primeiras pesquisas, primeiras coisas, eu me deparei com uma coisa que está no primeiro episódio agora, que é que a principal empresa dele, a editora Central Gospel, estava em recuperação judicial naquele momento. E assim, para o nosso público que talvez não tenha ouvido ainda, que isso está bem explicado no episódio, um processo de recuperação judicial é o último passo que uma empresa pode dar para evitar falir. Então, assim, significa que uma empresa está numa situação terminal, sabe? Então, aí me surgiu essa contradição. Peraí, esse cara tá falando que tem esse dinheiro todo, que paga, que acontece, mas ao mesmo tempo ele está falindo o principal negócio dele. O que está acontecendo? E foi a partir daí que eu comecei a puxar esse novelo desses mais de 30 mil páginas de documentos sobre a vida financeira e a história do Malafaia, né? No fim, assim, de fazer um pouco também essa biografia de quem é essa figura e como ele chegou até aqui. Acho isso muito bom porque o nome da temporada é o Império Malafaia, né? Então a gente está falando de vários braços financeiros da família, né, do Malafaia. Então, tem a igreja que você conta, destrincha isso no primeiro episódio, quais são esses braços, tem também a Central Gospel, tem a associação que ele está à frente, enfim. Mas tem várias confusões, vamos dizer assim, patrimoniais, né? Tem várias questões ali e você vai apresentar essas questões, né, esse valor, porque tem um valor que a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes de conversar, né, que o Igor adiantou e que ele cita nesse primeiro episódio, mas mais en passant, ele vai destrinchar ainda, que é a arrecadação de um valor da igreja, que é milionário. É muito alto esse valor, né? Então, se você puder adiantar um pouquinho pra gente, que a gente deve ver no segundo episódio. É um spoilerzinho, assim. Mico. Mas escutem lá que vai estar lá tudo explicado, assim, nos mínimos detalhes. Essa associação Vitória em Cristo, assim, ela é tratada hoje em dia como um braço beneficente da Igreja do Malafaia. Na verdade, ela nem é isso, de fato. Ela foi criada por ele há mais de 40 anos para bancar o programa de TV dele. Era, digamos assim, era a forma que ele tinha de arrecadar dinheiro para pagar o programa no ar. E só que ela, ao longo do tempo, ela deixou de ser uma coisa
pequena e se tornou assim a gestora de um volume de recursos assim inacreditável, eu diria. E aí a gente teve acesso a uma investigação da Receita Federal que mostra uma série de irregularidades nas contas dessa entidade, e ela traz a informação de que só no ano de 2010 a AVEC, essa entidade do Malafaia, conseguiu arrecadar quase 98 milhões de reais em doações. Sim, para o nosso público ter ideia de quanto dinheiro isso é, você fazendo a correção monetária, isso hoje daria quase 230 milhões de reais. Assim, é muito dinheiro, um troço completamente fora da casinha, sabe? E tem uma série de problemas, assim, ninguém sabe exatamente de onde vem esse dinheiro, para onde esse dinheiro vai, o que esse dinheiro paga, porque eles não dão nenhuma transparência sobre como esse dinheiro é gerido, né? É uma coisa que fica ali dentro do seio da família Malafaia, tipo, acesso super restrito, e é uma caixa preta, como a gente até fala no final desse episódio. E a gente vai tentar abrir essa caixa preta no episódio 2 e mostrar um pouco para o público os bastidores dessa história, sabe? Com certeza. E aí tem também a reportagem especial no site. E ela é uma reportagem, assim, diferenciada em relação ao podcast. Claro que elas se complementam ali, mas também é interessante porque dá para dar um rostinho aos nomes que a gente conhece. Obviamente, o Malafaia é um personagem super conhecido da política, enfim, e também desse braço religioso que ele atua há muitos anos. Mas tem personagens dessa história que também estão ali, né? Essas figuras da família dele, também pessoas que ele tem relações, né, políticas, financeiras também, elas estão na reportagem do site. Até para os ansiosos, eu acho que é uma dica boa, o pessoal que está Eu. aí ansioso pro segundo, terceiro episódio, que lá é um pouco do apanhado geral do que vai estar nessa temporada. Eu acho que assim, o podcast aprofunda mais cada um daqueles pontos, mas a gente conseguiu fazer um apanhado geral ali que fosse coerente e tem essa questão que você falou. Tem cara de todo mundo, então assim, os parentes, os pastores que a gente cita, e tem também as reproduções dos documentos, que é muito importante, porque até a Juliana brincou na primeira edição, na sexta-feira, quando a gente fez o lançamento, eles gostam de print, a gente também gosta, então assim, estão lá tudo, a gente tem imposto de renda, tem investigação da Tem Receita, até linha do tem de tempo. tudo ali. Pois é, assim, tá, o pessoal pede pra gente desenhar, a gente de alguma forma desenhou, sabe, a questão, né? Então, eu acho que o nosso pessoal que está assistindo é um exercício interessante também dar uma olhada na reportagem escrita, que a gente fez também com muito carinho, não é uma coisa meramente para constar, e tem essa possibilidade. Você pode olhar lá os valores que a gente cita, por exemplo, no primeiro episódio do imposto de renda dele, estão lá, o printzinho, para você conferir e falar, realmente, está aqui. Eles mataram a cobra e mostraram o pau, sabe? Não É é coisa isso. de off, nem nada do tipo, não. E aí eu estava falando dessa linha do tempo que vocês fizeram na reportagem especial lá no slnoticias.com.br. É interessante porque mostra uma Malafaia do Velho Testamento. Até a arte, aliás, a ilustradora é a Paula Vilar, né, que é a nossa colaboradora aqui no SL Notícias também. Incrível, Paula Vilar, É uma muito incrível ilustradora e que artista mostra o de mão antes e o depois cheia. do Malafaia logo na Sim, capa, né? Se você puder explicar um sim. pouquinho também desse Malafaia do Velho Testamento, porque ele vai se desdobrando, é algo que começou realmente na infância dele, essa relação com a religião, né? Sim, e assim, só voltando um pouquinho antes disso, que eu acho que ajuda a explicar, inicialmente até a minha ideia era fazer uma coisa mais focada na questão financeira dele mesmo, né? Mas conforme eu comecei a apurar, teve uma coisa que de cara me chamou muita atenção, que é o seguinte, o Malafaia é uma pessoa que está na mídia há mais de 40 anos, ele tem programas de TV no ar desde 82, então a gente está falando de 43 anos na televisão, e assim, uma pessoa que hoje em dia, já de uns anos para cá, ela tá o tempo todo na mídia, o Malafaia tá todo dia dando entrevista para algum lugar, falando com jornalista, ele grava vídeo todos os dias para internet, tá nos cultos, tá nos eventos políticos, mas ao mesmo tempo não tem um trabalho biográfico, a gente não sabe de uma forma independente quem ele é, o que ele faz, porque só ele fala dele mesmo. Então, assim, isso permite, inclusive, que ele se reescreva a própria história ou mude posições conforme é interessante naquele momento, sem muita consequência. Por isso que eu resolvi puxar essa coisa do Malafaia do Velho Testamento, para mostrar, ó, ele era assim antes,
essa era a vida dele, ele pensava determinadas coisas e hoje ele, em muitas delas isso gera uma contradição. Assim, tem um ponto, por exemplo, que é importante, até do ponto de vista dele como pastor mesmo, que é a relação dele com a teologia da prosperidade, né? Que é uma linha, uma vertente de interpretação do cristianismo, que defende, assim, falando de uma maneira assim resumida, que a contribuição financeira que você dá para a obra de Deus, nesse caso através das igrejas, está diretamente relacionada às bênçãos que você colhe, inclusive do ponto de vista financeiro também, de bens, de vida financeira. E o Malafaia foi um crítico profundo disso no passado dele, assim. Tem declarações dele muito, muito, muito críticas a isso. E quando ele se torna dono de igreja, em 2010, ele funda a igreja dele, com base na igreja que era do sogro, na igreja que era do pai, que a gente conta isso também, ele muda completamente em vários aspectos, tanto de aparência, quanto da forma dele se comunicar, e também nisso. Aí ele passa a defender abertamente essa teologia da prosperidade, sabe? Então, eu acho que olhar para o passado do Malafaia ajuda um pouco a não só mostrar quem ele é hoje, mas ele é um desses personagens que tem essa característica de se colocar como se sempre tivesse estado certo em tudo, né? Fosse uma coerência absoluta. E isso não é verdade, assim, ele, em muitos pontos da trajetória dele, ele se contradiz, ele muda de posição, ele faz coisas que ele disse que ele não ia fazer, e acho que um trabalho um pouco é também contar isso, sabe? Com certeza, você usa até um termo, descrevendo isso no começo do primeiro episódio, né, que é um camaleonismo, né, político também, que Uhum. se alinha, depois contrasta com essa imagem de pastor de convicções muito fortes, né, que ele teve convicções muito fortes a vida inteira, mas essas convicções foram mudando. Isso é super importante que você trata, né? E ele se projeta hoje como um aliado fortíssimo do bolsonarismo, que até comanda, vamos dizer assim, essas manifestações bolsonaristas pedindo por anistia, enfim, em momentos até que o Bolsonaro não podia falar ou podia falar muito pouco, porque agora é réu. No começo ele estava um pouco mais comedido e quem estava à frente realmente era o Malafaia, né? E já esteve em outro lado do espectro político. E assim, até falando não só agora, depois do governo, né? Se a gente lembrar aquela fatídica manifestação de 7 de setembro de 2021 aí na Paulista, onde o Bolsonaro chama o Alexandre de Moraes de canalha, diz que não vai cumprir mais decisão dele, manda ele sair do